Palavras mútuas de louvor que, na presença de Santa Brígida, se dão Jesus e Maria, e sobre como as pessoas veem agora a Cristo como desleal, desgraçado e indigno, dizendo que ele é assim, e também sobre a eterna condenação dessas pessoas. Capítulo 46. Maria falou a seu filho, dizendo: Bendito seja tu, que és sem princípio nem fim. Tu tiveste o corpo mais nobre e belo. Tu foste o mais valente e virtuoso dos homens, o mais digno dos seres. O filho respondeu: As palavras que saem de teus lábios são doces e deleitam o mais profundo do meu coração, como a mais doce das bebidas. Tu és para mim a mais doce das criaturas. Da maneira que uma pessoa pode ver distintos rostos em um espelho, mas nenhum lhe agrada mais do que o seu próprio. Assim, mesmo amando meus santos, a amo com particular amor, porque nasci de tua carne. Tu és como um incenso seleto, cujo odor subiu até a divindade e atraiu para seu corpo. Esta mesma fragrância elevou teu corpo e tua alma até Deus, onde estás agora com todo o teu ser. Bendita sejas, porque os anjos se regozijam em tua formosura e todos os que te invocam com o coração sincero ficam libertos graças ao teu poder. Todos os demônios tremem diante de tua luz e não se atrevem a permanecer em teu esplendor, porque eles sempre querem estar nas trevas. Tu me louvastes por 3 qualidades. Disseste que eu tive o corpo mais nobre. Depois afirmaste que eu era o mais valente dos homens. E, em terceiro, disseste que fui a mais digna das criaturas. Estas qualidades são contestadas agora por aqueles que possuem um corpo e uma alma. Dizem que eu possuo um corpo ignóbil, que sou o homem mais desgraçado e a mais indigna das criaturas. O que é mais ignóbil do que arrastar o outro para o pecado? Isso é o que dizem de meu corpo, que conduz ao pecado. Dizem literalmente que o pecado não é tão repugnante nem desgosta a Deus, tanto como eu lhes havia dito. Porque, segundo eles, nada existe a menos que Deus queira e nada foi criado sem Ele. Porque, então, não poderíamos usar tudo o que foi criado como nós quisermos? Nossa natural fragilidade assim o exige, e esta é a forma com a qual todos temos vivido antes e ainda vivemos. E esta é a forma com a qual todos temos vivido antes e ainda vivemos. Assim é como agora as pessoas se dirigem a mim. Minha natureza humana, com a qual apareci entre os homens como Deus verdadeiro, é efetivamente considerada por eles como desprezível, apesar do quanto eu apartei a humanidade do pecado e lhe mostrei a gravidade disso, como se eu tivesse incentivado a fazer algo inútil e torpe. Dizem literalmente que nada é nobre exceto o pecado e tudo aquilo que satisfaça seus caprichos. Também dizem que eu sou o mais desgraçado dos homens. Quem é mais desgraçado que alguém que, quando diz a verdade,
vê sua boca ferida pelas pedras que lhe arremessam e é golpeado na face, e além de tudo isso, escuta a censura das pessoas dizendo-lhe: se fosse um homem, se vingaria? Isso é o que fazem comigo. Falo com eles através de sábios doutores e das sagradas escrituras, mas eles dizem que eu minto. Ferem minha boca com pedras e com socos, cometendo adultério, matando e mentindo. Dizem: se fosse um grande homem, se fosse o mais poderoso Deus, se vingaria dessas transgressões. Todavia, eu sofro em minha paciência. Cada dia ouço-os afirmar que o castigo nem é eterno, nem tão severo como se falou, e minhas palavras são consideradas mentiras. Por último, me veem como a mais indigna das criaturas. O que é mais desprezível em uma casa do que um cachorro ou um gato que alguém estaria mais que contente em trocar por um cavalo se pudesse? Mas as pessoas afirmam que eu sou pior que um cachorro. Não me acolheriam se, para isso, tivessem que se desapegar do cachorro, e antes ainda me recusariam e me negariam se tivesse que ficar sem a casinha do cachorro. Existe algo tão insignificante para a mente humana que não seja considerado de maior valor ou que seja mais desejado que eu? Se me tivessem em maior estima que as demais criaturas, me amariam mais que tudo, mas não possuem nada tão insignificante que não o amem mais que a mim. Mas não possuem nada tão insignificante que não o amem mais que a mim. Apiedam-se de qualquer coisa mais que de mim. Desgostam-se por suas próprias perdas e pelas de seus amigos. Afligem-se por uma única palavra ofensiva. Entristecem-se por ofender as pessoas de maior classe que eles, mas não se importam em ofender a mim, o Criador de todas as coisas. Quem há que seja tão desprezado que não seja ouvido quando pede algo, ou que não seja compensado quando tenha dado algo? Eu sou totalmente indigno e desprezível a seus olhos, tanto que não me consideram merecedor de nenhum bem, apesar de eu lhes ter dado todo o bem. Mãe minha, tu saboreaste mais de minha sabedoria que os demais, e nada mais que a verdade saiu de teus lábios. Tampouco dos meus lábios pode sair outra coisa mais que a verdade. Em presença de todos os santos, eu me justificarei a mim mesmo ante o primeiro homem, o que disse que eu tinha um corpo indigno. Demonstrarei que, de fato, possuo o corpo mais nobre, sem deformidade nem pecado. E esse homem cairá na eterna censura para que todos o vejam. Já para aquele que disse que minhas palavras eram mentiras e que não sabia se eu era ou não Deus, demonstrar-lhe-ei que sou verdadeiramente Deus, e ele deslizará como barro até o inferno. Ao terceiro, ao que sustentava que eu era indigno, o condenarei ao castigo eterno, de maneira que nunca veja minha glória nem sinta meu gozo. Então disse a esposa: mantenha-te firme no meu serviço. Tu te vês rodeada por um muro, como dissemos, do qual não podes escapar nem escavar seus fundamentos. Assume voluntariamente esta pequena tribulação e chegarás a experimentar o eterno descanso em meus braços. Tu conheces a vontade do Pai. Escutas as palavras do Filho
e conheces meu espírito. Obtém alegria e consolo nos diálogos com minha mãe e meus santos. Por isso, mantenha-te firme. Do contrário, chegarás a conhecer essa minha justiça pela qual se verás forçada a fazer o que, agora amavelmente, eu a estou incentivando que faças.